das pessoas que sofrem, os portadores de doença falciforme aqui em Alagoas, tá? O Hemoal, inclusive, garante o atendimento integral a estas pessoas. De acordo com os dados, existem cadastros de pelo menos 706 pessoas que também são tratadas em outras unidades de saúde aqui do estado de Alagoas. Para falar sobre isso, para entender um pouco dessa doença e a importância da doação de sangue, estamos recebendo aqui a Patrícia Pinto, ela que é hematologista lá do Hemoal. Patrícia, seja bem-vinda. Você já estava falando conosco aqui nos bastidores o quanto, né, essa doença, ela muda a rotina das pessoas, ela que é uma doença hereditária e o sangue é parte também do tratamento. Então é essencial sempre o Hemoal dispor aí de bolsas de sangue para essas pessoas, né? Muito bom dia. Bom dia, seja bem-vinda, Patrícia. Bom dia, obrigada. Então, a doença falciforme ela é uma doença hereditária, ela é diagnosticada desde o teste do pezinho. Então, os pacientes, desde 2001, que eles têm foi incluída no teste do pezinho a pesquisa da hemoglobina S, que dá o diagnóstico da doença falciforme. E aí, os bebezinhos, eles precisam, a partir do diagnóstico, fazer acompanhamento regular. A maior parte da população depende do SUS, né? Então, a gente tem mais de 90% dos pacientes ou estão com a gente no Hemocentro, ou uma pequena parte também acompanha no hospital universitário. Quanto antes descoberto, melhor para iniciar o tratamento e garantir qualidade de vida, então. Quanto mais cedo a gente inicia os cuidados que são necessários, né? As crianças até 5 anos, elas tomam antibiótico diariamente para evitar infecções, porque antes de a gente ter o diagnóstico precoce, muitas crianças morriam com infecção. Os adultos, eles também dispõem de algumas medicações que ajudam a manter a hemoglobina em um nível mais adequado. Alguns pacientes que têm complicações como um sequestro esplênico ou um acidente vascular cerebral, aí elas precisam de transfusões mensais. Aí é muito importante ter doadores regulares para a gente manter um estoque adequado para esses pacientes de sangue. É uma doença que tem causa hereditária? Isso. Para um paciente ter diagnóstico de doença, os pais têm que ter o traço, os dois pais. Né? Então, o traço falciforme é muito mais frequente que a doença, né? E com o diagnóstico precoce, a gente vai também evitar novos casos, porque a gente vai pesquisar os pais, eles vão ficar cientes de que tem uma chance de 25% de ter um filho com a doença a cada gravidez. E alguns deles optam até para não ter mais filhos, ou mesmo que decidam ter filhos, eles têm a consciência que pode ter um outro filho com a doença. Com a doença, né? Quer dizer que a doença ataca exatamente as hemácias, né? Que são aí as células vermelhas aí do nosso sangue, e só outro sangue é quem pode recompor isso durante um tempo. Depois tem que repor novamente. É porque a hemácia, a célula vermelha, ela tem uma meia-vida de 120 dias. Cientificamente é assim que foi... Então, todos nós temos uma renovação na produção de células vermelhas a cada 4 meses, né? No caso da anemia falciforme, as hemácias, elas são deformadas, elas são em forma de foice. Então, a meia-vida dela é muito menor. Tem hemácia que com 18 dias ela já está sendo destruída, né? Hemolizada, que a gente chama. Uhum. E aí precisa de uma renovação. Então, a medula óssea, que é a fábrica do sangue, ela tem uma capacidade de renovação muito grande, mas não consegue acompanhar essa destruição exagerada. Então, o paciente com anemia falciforme, principalmente os homozigotos, que são um caso mais grave, né, do que o heterozigoto, eles têm uma necessidade eles mantêm uma hemoglobina muito baixa, então eles têm por exemplo, um resfriado pode fazer com que essa hemoglobina caia mais, eles precisam de transfusão. Então, eles têm uma necessidade maior precisa de um cuidado maior também. São mais vulneráveis, né, a problemas, né? Eu estou aqui pensando, os hemocentros, eles têm um papel fundamental para a saúde pública e para a saúde privada, porque atende a todos os hospitais de maneira geral. Agora, imagina, tem uma demanda altíssima para os hospitais e ainda ter esse papel e essas pessoas com doenças que precisam de transfusão de sangue num cadastro permanente. Então, só aumenta a responsabilidade e a necessidade de ter um estoque sempre ali constante e permanente, né, doutora Patrícia? Como eu falei, tem alguns deles que vão precisar de receber transfusão todos os meses. A gente não tem nenhuma medicação ainda que produza a célula, né, que substitua a célula vermelha. Então,
esses pacientes, se não tiver doação, eles não conseguem fazer o tratamento adequado que esses que têm AVC precisam receber todos os meses. Que tipo de complicação uma pessoa com doença falciforme pode ter caso não faça uma transfusão no momento que seja necessário? Então, a anemia, ela é crônica, então eles vão estar sempre com anemia. Mas, por exemplo, uma mulher, ela tem uma hemoglobina normal acima de 12. Tem paciente minha falciforme que eles não conseguem chegar a 8 de hemoglobina. Então, quando eles têm alguma infecção ou alguma crise de dor, a complicação não, a clínica mais comum é a crise de dor. O que eles mais sofrem entra em crise, fica 2, 3 dias com analgésicos para conseguir sair dessas crises. E quando há essas crises, a hemoglobina cai mais, porque é um estresse para o organismo e isso faz com que haja mais hemólise, que é a destruição prematura dessas células. Então, o paciente que não consegue uma bolsa compatível para ele, ainda tem mais essa dificuldade da transfusão, é que precisa de ser compatível. Porque quanto mais o paciente recebe transfusão, mais chance ele fica porque a transfusão a gente tem que comparar com transplante de órgão. Então, por mais que a gente teste o sistema AB ou RH, né, todo mundo sabe, eu sou A, sou B, positivo, negativo, existem 27 tipos sanguíneos diferentes, que a gente estuda, vamos dizer, 3, 4, até 5, a gente está estudando. E esses outros que a gente não estuda, que são mais raros de dar complicação. Então, à medida que ele vai transfundir, ele vai se sensibilizando com outros grupos sanguíneos que não são tão comuns. Então, cada vez que toma mais sangue, mais fica difícil de conseguir um sangue compatível. É outra complicação que a gente tem de quem toma transfusão todo mês. Por isso que é importante, quanto mais cedo eles fazem o diagnóstico, mais cedo eles iniciam o tratamento, menos complicações ele vai ter. Por exemplo, o AVC, que precisa de transfusão todo mês, se ele fizer um exame chamado Doppler transcraniano, que o EMOL dispõe, uma vez por mês vem um médico de fora para fazer esse exame deles, eles conseguem prevenir um AVC. A gente consegue prever que ele tem mais chance de ter essa complicação e a gente consegue começar o tratamento antes dele ter essa complicação. Então, isso ajuda muito, né, a qualidade de vida do paciente. Se a gente comparar um que teve AVC e outro que não teve, né? Quanto mais pessoas doarem, mais chance dessas pessoas que podem não ter ali um doador compatível com mais facilidade por causa da evolução do tratamento, e me corrija se eu estiver errada, vão ter de encontrar ali uma bolsa com um sangue compatível. É isso, doutora? Isso, é isso. Pois é, então agora incluir esse pedido a mais, né, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, para que você possa, né, também ser um doador devidamente cadastrado aí no Hemoal, porque essa é a única maneira de captarmos o sangue. Não se compra sangue, tá? É sempre de forma altruísta, é o seu gesto, né, que ajuda a manter os bancos de sangue devidamente abastecidos. Eu já tinha dado aqui ideias em outras oportunidades, vou repetir novamente. Quem sabe aí o próprio governo do estado adota essa campanha, que era fazer uma promoção junto com as torcidas aqui, os jovens, né, que são ligados às torcidas aqui de Alagoas, né, CSA e CRB, para fazer uma competição. Quem é que doa mais sangue pelo seu time, né? E de repente fazer mais e mais coletas para que esses bancos de sangue possam estar sempre à disposição. A gente enfatiza muito que situações de acidente e de emergência, que também são essenciais para a presença do sangue lá. Alguns casos de cirurgia também, né? A gente costuma receber apelos aqui das famílias, cirurgias de grande monta, pedem também a doação de sangue. Mas o acompanhamento de quem diariamente precisa, né? Pelo menos aí ela está colocando a cada 120 dias no caso dos adultos e no caso de crianças, mês a mês. Então, quer dizer, é fundamental que esse estoque esteja sempre abastecido. Tecnologia existe, o acompanhamento profissional especializado existe, a medicação também, mas o sangue é essencial. É sempre assim, né, Patrícia? E lembrando da doação de medula óssea, assim, a gente faz o cadastro, né, para fazer o HLA, porque a única forma de cura dessa doença é transplante de medula. Então, pessoas que vão doar sangue também podem fazer esse cadastro para um dia, se tiver a sorte de ter um doador compatível, fazer essa doação. Agora, há uma indicação aqui de que a população afrodescendente ela é mais sujeita a ter a doença, é isso? Então, a gente tem uma população muito miscigenada, né? Uhum. Então, eu tenho pacientes que a mãe é galega dos olhos azuis, assim. Então, essa questão do afrodescendente já foi, assim, né? É claro que... Foi uma referência inicial, então. Mas claro que, por exemplo, na Bahia, a gente tem a Bahia é o estado que tem mais casos de doença falciforme. Ainda, assim, a gente ainda vê estatisticamente, mas assim, não é necessariamente tem que ser negro. Tem branco, tem uma mistura muito grande no nosso país. Eu entendo.
É isso, a gente conversou com a doutora Patrícia Pinto, ela que é hematologista do Hemoal, fazendo esse alerta, lembrando que no último domingo foi o dia de atenção e conscientização para a doença falciforme e a importância da doação de sangue para o tratamento das pessoas acometidas pela doença falciforme. Doutora Patrícia, obrigada pela presença, o espaço está sempre aberto aqui para o Hemoal. Tá joia, obrigada. Agora 7h37, tem